A CM Neto perdeu a eleição mais ganha nessa corrida estadual na Bahia pelo Palácio de Ondina, sede do governo. Ele liderava com folga, com 48% das preferências nas pesquisas de opinião, até dar uma entrevista à TV Bahia, que pertence à sua família, foi fundada pelo seu avô, Antônio Carlos Magalhães, e ele disse que ele se autodeclara pardo. Disse, inclusive, que foi assim que ele se autodeclarou ao TRE baiano, ao TSE, as autoridades eleitorais do Brasil. Esse escorregão do Antônio Carlos Magalhães Neto foi muito aproveitado pela imprensa, pelos adversários, e ele que estava com 48% das intenções de voto, da noite para o dia, perdeu 5, caiu para 43%. O adversário direto dele, que tinha 31%, ganhou 12 pontos e passou para 43%, ambos estão empatados, e agora a CM Neto vê a possibilidade de ter que enfrentar num segundo turno o adversário petista, no estado onde o PT manda há 16 anos, que é a Bahia, e mais, com Lula reeleito na presidência da República a partir de janeiro que vem. Isso é o pior dos cenários que Antônio Carlos Magalhães poderia imaginar para o seu desfecho dessa campanha eleitoral. Mas foi de uma burrice monumental, e ele tentou remendar e não deu certo, porque disseram a ele, olha, não existe pardo. Se você está se dizendo pardo, você é negro. Segundo o IBGE, não há essa classificação de pardo. Aí ele diz que a culpa então é do IBGE, porque ele se considera assim. Então o IBGE que está errado. E, portanto, imagino eu que se a CM Neto entrasse numa política de cotas para alguma universidade baiana, ou para algum emprego, ou para algum concurso público, e fosse flagrado pelos organizadores do concurso, do certame, ele seria denunciado e poderia até responder a um processo por falsidade ideológica, por se declarar o que não é. E ficou numa situação muito difícil para ele, porque, na verdade, a foto que mostram dele e a imagem dele na TV Bahia dando a entrevista mostra um candidato muito bronzeado. Ele estava queimado de praia, não era preto, mas ele disse também que não é preto. Ele disse, sou pardo, preto não, negro jamais poderia dizer isso. Mas se você puser ao meu lado uma pessoa branca, você vai ver que eu sou pardo, há uma distância muito grande entre ele e o avô dele, que era claro, de olho azul, possivelmente louro de olho azul, que já tinha cabeça branca. Ele era um neto que fugia ao padrão da Bahia, de Antônio Carlos Magalhães, o seu patrono, avô e inspirador político. É uma lição difícil de ser assimilada pelo candidato, mas é uma lição que quem está dando a ele é o eleitorado baiano, que reagiu imediatamente. Na hora em que ele se declarou pardo, o eleitorado começou a esvaziar ele. Na primeira pesquisa de opinião, que foi logo em seguida, já tirou 5 pontos. O que esperam os entendidos nesse comportamento do eleitorado, que vai se acentuar e vai aumentar ainda mais a distância entre Jerônimo Rodrigues, do PT, e Antônio Carlos Magalhães. É um truque baiano também esse antigo, porque em 2006, o candidato Paulo Souto, que era o candidato patrocinado pelo ACM, o avô do ACM Neto, Paulo Souto tinha preferência em todas as pesquisas contra Jacques Wagner, do PT, que ganhou no primeiro turno folgadamente. Os baianos parece que diziam que iam votar no Paulo Souto e na hora H votaram no Jacques Wagner. Vai estar se repetindo isso agora com a CM Neto, mas de uma maneira muito mais bizarra e muito mais cruel também, né? Grande abraço.